Programa Troca de Ideias. Vamos conversar agora com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde de Lajeado, a Juliana Demarque, falar a respeito das vacinas bivalentes contra a Covid para grupos prioritários que já estão disponíveis em Lajeado, saber como é que está a procura, como está sendo feita essa vacinação, né? A gente sabe que é por fases, em que fase nós estamos neste momento, como é que está essa questão da vacinação. Bom dia, seja bem-vinda, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes. Nós iniciamos, então, para a primeira fase, já na semana passada, a vacinação bivalente com as instituições de idosos, então, os lares de longa permanência para idosos, onde serão vacinados os institucionalizados e também os profissionais que trabalham. E para a população, então, externa, a gente está na fase 1, onde está disponível para as pessoas com mais de 70 anos e para as pessoas com mais de 12 anos que tenham alguma doença imunossupressora, né? Como é o caso de câncer ou algumas outras doenças que interfiram na resposta imunológica. Como é que está essa procura no primeiro momento? Até agora, a gente tem observado uma procura muito pequena. Nós ontem, no primeiro dia em que a vacina estava disponível, não aplicamos nenhuma delas, né? E é importante a gente colocar que as pessoas que já tenham 2 doses da vacina, então não precisam ter aquele esquema completo das 4 doses iniciais, né? Tendo 2 doses, o esquema inicial feito, essas pessoas já podem buscar a vacina bivalente como uma dose de reforço e aí complementação do seu esquema vacinal. Mas a procura por hora tem sido bastante pequeno. Qual a diferença das vacinas? A gente recebe muito essa pergunta. Por que agora é uma vacina bivalente? Qual a diferença das outras doses? Isso. As vacinas, elas vinham até o momento como monovalente, ou seja, elas traziam na sua composição apenas a cepa original do SARS-CoV-2. Então, a cepa ancestral, que a gente diz. Essa vacina bivalente, além dessa cepa inicial, original, ela traz a variante Ômicron. Então, a variante Ômicron foi a que fez um maior número de casos a nível mundial, é a que teve uma repercussão maior. Então, essas vacinas agora trazem a variante Ômicron junto na sua composição para conferir uma imunidade maior e principalmente voltada a esse público que tem uma resposta imunológica menor e que em menos tempo poderia perder a capacidade de ação da vacina. E a gente já falou de várias variantes, até subvariantes. Com essa bivalente, dá para dizer que aumenta em quanto a nossa proteção em relação à Covid? Eles acreditam, os especialistas, enfim, acreditam que ela vai aumentar o tempo de proteção. A gente tem observado que, principalmente nessa população com uma resposta imunológica menor, como os idosos ou as pessoas que tenham alguma doença autoimune, a proteção tem se mantido de 3 a 6 meses. Com essa nova vacina, essa bivalente, eles acreditam que até dentro de 1 ano as pessoas ainda apresentam uma resposta imunológica. E como ela traz a variante Ômicron, que é mais específica, dentro desses casos novos de contaminação, também ela traria uma resposta imunológica melhor. Para as pessoas que estão, né, nos lares de idosos, assim como tu já comentaste, a equipe vai até o local para fazer a vacinação. Os demais, onde essa vacinação está ocorrendo? Não é em todos os postos? Não, a vacina a gente tem ela concentrada já há bastante tempo nas unidades do posto central e do posto do São Cristóvão. Então, a vacina dentro dos horários de expediente está disponível nessas 2 unidades. E os pacientes acamados, né, que estão em suas residências, que não conseguem se deslocar até a unidade, uma dessas 2 unidades, podem fazer contato ou com a sua unidade de saúde de referência, que será organizado a vacinação no domicílio, ou através do telefone que a gente disponibilizou, né, o 3982-1276, que é onde será feito a programação dessa vacina a nível domiciliar. Vacina única para gripe e Covid-19. Isso tem alguns testes, isso já foi aplicado, nós temos aqui também. Essa é uma que de repente as pessoas procurariam mais, até porque a Covid, que bom, né? Porque a gente não fala mais tanto de Covid, mas parece que a Covid não preocupa mais tanto, não espanta mais tanto, e as pessoas elas não estão procurando mais. Prova disso é que você acaba de falar que no primeiro dia nenhuma pessoa procurou essa vacina bivalente. Isso, a gente está num momento epidemiológico onde não
a atenção não está mais voltada para essa questão Covid, então automaticamente as ações de prevenção elas também diminuem, né, a procura. Dentro da bivalente, a orientação ou a expectativa que se tem é que ela seja aplicada anualmente para esses grupos prioritários. Quanto à unificação da vacina Covid com a influenza, acredito que isso vai ser a mais longo prazo. Não temos uma perspectiva disso para o próximo ano, nem para o ano seguinte. Então, tem estudos, sim, já estão avaliando essa possibilidade, visto que a expectativa e que a necessidade se mantenha, que ela seja feita de forma anual para esses grupos prioritários. Com a chegada dessa bivalente, as demais doses, como é que ficam? Quem fez primeira, segunda, terceira, continua essa sequência? Ou que as pessoas... Isso também é uma dúvida, né? E agora, o que eu faço? Qual vacina eu vou procurar? Vou esperar para chegar o meu momento de fazer a bivalente? Sigo tentando fazer a outra ou buscando alguma dose que eu não tenha feito? A vacina bivalente, ela vem descrita inicialmente para esses grupos que estão contemplados nessas 5 fases, né? Que são essencialmente pessoas com mais de 60 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e as populações de longa permanência, né? Então, ela vem para esse grupo que, tendo 2 doses da monovalente, o esquema primário realizado, aplicando mais uma dose, agora a bivalente, estaria com o seu esquema finalizado. Da mesma forma, os que já têm as suas 3 ou 4 doses, aplicariam mais essa dose da bivalente. O restante da população, pessoas até 40 anos, né, a partir dos 6 meses até 40 anos, enfim, que não fazem parte desses grupos elencados, a orientação é que complementem o esquema vacinal com a vacina monovalente de acordo com a sua faixa etária. Isso está ocorrendo? E ela segue disponível. A gente tem uma procura, em média, de 10, 12 até 20 doses da vacina por dia. Então, segue sim, claro que num volume muito pequeno, mas ainda as pessoas estão buscando a complementação do esquema. E a bivalente, ela vai ser disponibilizada para os demais grupos também ou vai ficar exclusivamente, independente de passar o tempo e as pessoas não procurarem, para esses grupos prioritários? Nesse momento, ela vem descrita apenas para os grupos prioritários. Não se tem uma previsão que ela seja ampliada para a população em geral, nem para o próximo ano. Por isso, então, continua, né, as pessoas devem continuar procurando, mesmo que já tenha passado um bom tempo entre uma dose e outra, a pessoa deve procurar para fazer o complemento. A complementação do esquema ela é feita a qualquer tempo, vencendo o prazo dos 4 meses da segunda dose. A partir dali, o esquema de doses adicionais elas já estão disponíveis. Também nos 2 postos, Centro e São Cristóvão, no horário de atendimento do posto. Isso, que é às 16h15. Coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, Juliana Demarque, como é que está o quadro atual de Covid aqui em Lajeado? Você falava que é um cenário tranquilo, né? Mas o que a gente pode dizer? Ainda temos pessoas que estão sendo internadas, alguma preocupação, algum caso mais grave? É algo que praticamente não se percebe mais? O monitoramento ele é contínuo. Nesse momento não temos nenhum paciente hospitalizado confirmado para a Covid. Isso tem sido assim nas últimas semanas. A gente observa 1 ou 2 casos hospitalizados, não mais do que isso. Nesse momento e já desde o final da semana passada não temos nenhum paciente hospitalizado e registrados nós temos apenas 5 casos ativos no município. Então é um momento epidemiológico muito tranquilo quanto à circulação da doença em Lajeado, e isso a gente tem percebido na região e no estado como um todo. Quando acontece a internação, né, que esses casos raros, mas quando acontece, geralmente são pessoas não vacinadas, não sei se vocês têm essa informação, né, ou que tem algum outro tipo de problema e aí agrava a partir da Covid? As últimas internações que nós tivemos, elas normalmente estão vinculadas a pessoas idosas, já com algum quadro de comorbidade importante e com a última dose do esquema há mais de 1 ano. Então, a gente percebe que, pelo próprio quadro, tanto a questão idade quanto doenças vinculadas a esse paciente acabam diminuindo essa resposta imunológica e eles estão mais suscetíveis à doença, né? Isso ela não é uma característica apenas da Covid, mas todas as doenças virais, elas acabam se apresentando de forma mais grave nessa população. Então, sim, são pessoas vacinadas, mas com um período maior de vacinação
idosas e com alguma comorbidade associada. Juliana Demarque, e em relação à dengue, como é que está a situação aqui em Lajeado? Ano passado tivemos bastante casos e especialmente dessa época para frente aqui, eles aconteceram em maior número, tivemos até mortes aqui em Lajeado, coisa que jamais tinha acontecido. O que a gente pode falar da dengue esse ano aqui até o dia 23 de fevereiro de 2023? Quanto aos casos de dengue, nesse momento, a gente está num cenário muito parecido com o que tínhamos nesse mesmo período no ano passado. No ano passado, nesse período, nós tínhamos 8 ou 9 casos confirmados de dengue. Nesse momento, nós estamos com 3 casos, mas nós estamos com 7 casos aguardando resultados. São casos suspeitos que estão aguardando resultados do laboratório do Estado. Então, o nosso cenário epidemiológico quanto à doença, ele está muito semelhante ao ano passado, mas a questão de infestação e proliferação do mosquito transmissor, esse ano ela está bem mais alta do que estava nesse período ano passado. Então, a gente tendo esses 3 casos confirmados e o índice de infestação em nível médio, beirando o nível alto de infestação, traz esse alerta para que a gente tome esses cuidados e tente, na medida do possível, eliminar possíveis criadouros e eliminar o vetor que é o causador da doença. A gente fala aqui quase que diariamente, a gente fala sobre esse assunto, dicas e o que cada um deve fazer, e às vezes parece que a gente está falando sempre a mesma coisa e os casos continuam surgindo, né? Quando surgem casos, muitas vezes é porque teriam até outros, né, que talvez não tenham sido ainda notificados, enfim, então a gente dá um alerta, né, Juliana? Acende um alerta a mais do que já tem, né? Porque são feitas ações, os cuidados têm sido feitos, mas alguns locais talvez ainda não o suficiente. Isso, a gente fez a nossa última avaliação, né, o nosso último LIRA, então a gente identificou um índice de 3,8, o Estado e o Ministério, dentro dos seus parâmetros, considera nível alto a partir de 4, o ideal seria a gente manter esse índice de infestação abaixo de 1%, né? Então isso é uma porcentagem. Nós estamos no índice 3,8, a gente nunca teve esse índice em Lajeado nesse período do ano. Mediante um caso positivo, já são feitas várias ações a mais, então, no entorno destas residências, mas as ações de orientação e eliminação de focos e tratamento, isso é feito pela equipe do município durante o ano todo, né? O que a gente percebe é que 97% dos focos de dengue estão dentro das residências, isso foi o que apontou o último índice, 97% nas residências. Nós praticamente não encontramos larvas nos pontos estratégicos, que são cemitérios, oficinas, enfim, né, áreas verdes, onde a população entende que pode haver, eles estão dentro das nossas residências e normalmente em ambientes pequenos, né, e isso cabe à população auxiliar nessa identificação e nessa eliminação. E esse dado preocupa, né? Você disse que nunca Lajeado teve esse índice de infestação. Por outro lado, tínhamos mais casos confirmados nesse mesmo período do ano passado. Como é que se explica isso? Está sendo feito um controle maior? As pessoas talvez estão ficando doentes, mas não estão com casos tão graves? As pessoas não estão tomando conhecimento? Como é que se explica? Temos menos casos confirmados, mas o índice de infestação maior. E até como comparativo, qual foi o índice de infestação no ano passado? O ano passado ele estava em torno de 2%, né? O índice de infestação quase o dobro nesse esse ano período, que nós temos. Esse ano está em 3,8%. A gente segue avaliando. Podemos pensar que a gente ainda não entrou no nosso pico de transmissão viral, porque a partir de um caso confirmado, até que esse mosquito transmita a doença para outros casos, tem um período todo de incubação no próprio mosquito, um período de incubação no paciente. Então, pode haver ali até um aumento de número de casos, um período de 10 a 14 dias. Então, a gente avalia esse período, que seria o nosso período equivalente ao ano passado, onde a gente começou a ter o nosso número alto de casos. Nessa época, ano passado, era 2%. O índice de infestação. O índice de infestação. E no ponto mais alto, chegou a quanto? Nós não passamos disso no ano passado. A gente teve até um período de 1,8%,
E como é que é feita a medição? Então, a medição ela é feita através de análises em imóveis. Então, são vistoriados 1.000 imóveis, encontrando o Aedes aegypti em 10 imóveis, a gente vai ter o 1% de infestação. Então, e esse controle é igual ao que foi feito no ano passado? Esse controle ele é feito de Mesmos 3 em 3 pontos? meses. Não, os pontos eles são feitos por um sistema. Esse sistema é do Estado, ele é um sistema de estratificação, ele define os pontos de forma estratégica aonde serão feitas. É feito em todo o município. Né? Todo município tem um número de imóveis. Esse ano a gente fez a avaliação nesse último LIRA em mais de 2.000 imóveis, né? E 111 focos foram encontrados. Né? E o principal ponto onde a gente encontrou mais focos foi o bairro Universitário. Então a gente tem esses pontos aonde a gente tem os casos confirmados, a gente não tem um índice muito grande, são índices menores. Hoje, onde a gente tem conventos, tem um índice de infestação menor, que onde temos 2 casos, e o outro caso é no centro, que por hora é um caso isolado. São esses 3 bairros? 2 bairros, 2 casos em conventos e um caso no centro. Universitário não é caso, é apenas a maior infestação percebida. Mas em termos de infestação, quase toda a cidade se percebe isso? A gente tem focos em todo o município. O município ele tem em mais ou menos índices em todo o município. Quando surgem os casos em si, né, o cuidado continua, as ações e tudo mais, mas quando surgem os casos aí, aumenta essa ação do município? Aumenta as ações, principalmente ao entorno dos casos positivos, porque o vetor a gente sempre vai ter, em maior ou menos incidência, a gente sempre vai ter. O que vai nos trazer um surto ou aumento é o primeiro caso positivo. Então, tendo um caso positivo, isso confirma a presença do vírus no município, e a gente sabe que a contaminação é exponencial quando a gente fala em casos de dengue, tendo em vista que um mosquito, como a gente já conversou várias vezes, pode contaminar até 300 pessoas. Então, a partir de um primeiro caso positivo e a gente mantendo esse nível de infestação, o que vai ser muito difícil da gente mudar, eliminar, acende o alerta para esses casos que podem vir de forma exponencial, e é o que a gente monitora. Então, a gente sempre pede, tem sintomas sugestivos da doença, pode não ser um sintoma muito intenso, busque atendimento médico para que se possa fazer o diagnóstico e determinar essas ações mais pontuais. Mas a prevenção maior é tentar diminuir a presença do vetor, então, e isso é contínuo, é durante o ano todo. Dos 3 infectados, algum caso mais grave? Alguém que precisou hospitalização? Não, todos os casos atendidos ambulatorialmente, já sem sintomas nesse momento, então foram casos leves que não precisaram internação. Os suspeitos também? Os 7 suspeitos? Hospitalizado, todos a nível ambulatorial. Juliana Demarque, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, falando sobre Covid-19, a vacina bivalente, mas também sobre a dengue, dados que preocupam. O dobro praticamente do índice de infestação em relação à dengue. Nunca Lajeado teve um índice de infestação tão alto, já tem 3 casos confirmados e 7 que aguardam resultado. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Dependente e um bom final de semana. Bom final de semana, estranho a gente falar bom final de semana, né? Parece terça-feira hoje. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Juliana Demarque, coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde de Lajeado.